como eu estou deitado e na horizontal, o retorno venoso do sangue dos membros inferiores para o coração, ele é favorecido. Então, a pessoa que tem algum motivo, alguma situação circulatória complicada de retorno venoso do sangue dos membros inferiores para o coração, nessa posição deitada é favorecida. Bíceps deitado? Que isso, que loucura. Não, não é loucura não, tem aplicações. Pensa aí para que clientes que tu vais aplicar, prescrever o bíceps deitado. Olha só, nessa posição deitada, algumas situações tem. Primeiro vamos ver o que é semelhante aos demais exercícios. A resistência está para baixo, semelhante a uma rosca direta. O vetor da resistência está para baixo, acompanhando o cabo aqui para baixo, nesse caso na horizontal, mas em relação ao meu corpo, céfalo-caudal, como acontece com a rosca direta, por exemplo. O trabalho é biarticular. Cotovelo direito e cotovelo esquerdo no sentido biarticular. Se pegar só o hemisfério corporal direito, é monoarticular, é só o cotovelo que movimenta. O que mais? Eu estou na posição como se eu estivesse em pé, afastamento lateral dos pés, uma semiflexão do joelho, só que o corpo está deitado nessa posição. Então, a ação dos eretores da coluna para estabilizar o corpo é menor. E o movimento é bem amplo, de flexão do cotovelo, extensão do cotovelo, flexão do cotovelo, extensão do cotovelo. Eu tenho stick point aqui, eu tenho ponto de descanso. Se tem dúvidas sobre stick point e ponto de descanso, olha essas videoaulas que eu estou colocando aqui em cima no card. Mas semelhante aos outros exercícios. Agora tem alguns pontos importantes aqui. O ato de eu estar deitado, se eu pensar, por exemplo, alguma pessoa que tenha labirintite, por exemplo. Pô, vai dizer, João, eu posso fazer a rosca concentrada, por exemplo, a pessoa tem labirintite, concordo, mas é uma opção também deitada. Se é uma labirintite muito forte, ou a pessoa está num dia que está mais exacerbado, o problema da labirintite, pô, ela está deitada aqui, galera, está deitada. E o exercício de bíceps é tão bom quanto o anterior. Nesse meu livro que está vendo aqui, o card, o link, dá uma olhadinha nesse livro. A gente fez com eletromiografia e nós comparamos vários exercícios para flexores do cotovelo. E esse exercício se mostrou muito bom também. Ativa muito bem bíceps braquial e o braquioradial, os três principais flexores do cotovelo. O bíceps deitado não ficou nada a desejar em relação aos outros flexores do cotovelo. Não foi o que mais ativou bíceps, do ponto de vista da eletromiografia, mas ativou bem, teve uma atividade bacana. Então é um exercício que pode ser prescrito nesse sentido. E se a pessoa tem labirintite, pô, é um exercício que ganha importância. Outro detalhe, por eu estar deitado e meu corpo está na horizontal, olha lá, como eu estou deitado e na horizontal, o retorno venoso do sangue dos membros inferiores para o coração, ele é favorecido. Então a pessoa que tem algum motivo, alguma situação circulatória complicada de retorno venoso do sangue dos membros inferiores para o coração, nessa posição deitada é favorecida. Uma pessoa que tenha varizes, por exemplo, que tenha dificuldade nesse processo de retorno venoso, tenha perdido a funcionalidade das válvulas das veias e por isso talvez também tenha agravado o problema de varizes, essa posição deitada passa a ser mais interessante. Aí alguém vai dizer, pô João, mas não é legal trabalhar com o tríceps sural, principalmente os gastrocnêmicos, para fazer a bomba muscular do retorno venoso? Concordo, mas é um exercício em particular específico de flexão e dorsiflexão do tornozelo para fazer o gastrocnêmio funcionar como bomba muscular e ajudar no retorno venoso. Aqui no exercício em que eu estaria em pé dificultando esse trabalho do retorno venoso, agora eu estou favorecendo. Se essa pessoa apresenta essa dificuldade de circulação de membro inferior, se ela tem perda funcional de válvula, se ela tem trombose, se ela tem problemas, dificuldade do retorno venoso, essa posição deitada para treinar o bíceps braquial ganha importância prescritiva. Olha bem o que eu estou dizendo, gurizada. Importância prescritiva. Eu não estou dizendo que vocês têm que prescreverem esse exercício, mas é um exercício que pode ser prescrito. Como eu disse, do ponto de vista eletromiográfico, o meu livro e outras evidências científicas já mostraram que atua bem, ativa bem. Quando eu pego indivíduos que têm algumas patologias circulatórias, particularmente com dificuldade do retorno venoso, ou, como eu comentei antes, a questão da labirintite, pô, esse exercício ganha importância prescritiva, talvez entre os primeiros exercícios que eu tenho que pensar, selecionar para prescrever. Então, vejam bem, que é um exercício, digamos assim, não usual nas academias, fazer a rosca de bíceps deitado. Realmente vai ocupar um espaço grande da academia para fazer o exercício. Realmente ele não pode ser usual, mas ele, em casos específicos, ele tem a sua importância. Para indivíduos em particular, com patologias em particular e que tem que treinar em bíceps, flexores do cotovelo, esse exercício tem a sua importância, ele pode e deve ser prescrito com cautela, com conhecimento, com sabedoria.
E é isso que eu estou te trazendo nessa videoaula. Ele pode ser? Pode, mas não é para todo mundo. É para uma pequena parcela que tem as características patológicas que eu acabei de comentar na videoaula. Aí tu tens que olhar para esse exercício com mais carinho, com mais cautela, com mais cuidado e com o pensamento prescritivo, pois, mais uma vez, e fechando a videoaula e te perguntando, tá inscrito no canal, parceiro? Escreve aí, tem muito material aqui no canal para te ajudar. Faz um tour, metralha aquele like que essa videoaula merece e dá um tour aí no canal, dá uma olhadinha. Olha lá, o cara deitadão aqui, ele tem todas essas vantagens, não tem perda de acionamentos flexores do cotovelo. Ele tem um bom trabalho flexor do cotovelo, só que ele tem menor tendência de necessidade estabilizatória de ombro, de coluna vertebral, porque a quilagem que eu estou sendo interessante para o meu flexor de cotovelo não é suficiente para me levantar do solo. Então, os eretores da coluna, que são na rosca direta, por exemplo, fortemente exigidos, aqui não. A musculatura do core para estabilizar, que é fortemente exigido quando eu estou treinando um exercício em pé para bíceps, aqui não é. Então, são características, não é que esse exercício é melhor ou pior que outros exercícios. O que nós temos que entender na educação física é que nós não temos que demonizar e nem endeusar exercícios. Nós temos que ver suas características anatômicas, cinesiológicas, biomecânicas, fisiológicas do treinamento e a partir dessas características nós identificarmos a quem devemos prescrever e a quem não podemos e não devemos prescrever, sem olhar o exercício do ponto de vista de demonizar ou endeusar, mas sim suas características e a leitura dessas características nos permite identificar com sabedoria, com competência, com uma visão ampla da prescrição, a quem é útil, a quem não é útil, a quem é interessante, a quem não é interessante. Então, deixem de olhar os exercícios com paixão, tipo o Grenal no Rio Grande do Sul, eu posso falar que sou gaúcho, né? O cara é colorado ou é gremista. Não, não é assim que tem que olhar, isso aqui não é um Grenal. Isso aqui é um exercício e eu tenho que ver suas características. E eu apontei na videoaula de hoje algumas. Que outras características tu apontaria, positivas ou não tão positivas, para o exercício de rosca de bíceps deitado? Comenta aqui. Deixa a tua opinião, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários e vermos se passou alguma característica que eu deveria ter comentado aqui, e é possível que isso possa ter acontecido, e eu não comentei. Que características seriam essas? Comenta aqui embaixo. E por último, ficou até o final? João, fiquei até o final, suguei a última gota da informação. Top! Comenta também. João, estava contigo até o final, porque é bacana, a gente vê aquela galera que vai até a última gota da informação para preparar, para continuar evoluindo. Isso é bacana. Então comenta aqui, eu quero saber quem é que estava comigo até o final da videoaula. Beleza? Tamo junto, gurizada. Valeu, até uma próxima. Espero ter ajudado.